Olá a todos, sejam bem-vindos ao Progresso Conjugal. Nós iremos trazer aqui a nossa série de inteligência emocional compilada, os 6 vídeos que nós temos da playlist aqui no nosso canal, tá certo? Com esse tema, como lidar com as emoções ou como controlar as nossas emoções. Então assista até o final para você aprender a lidar com o seu emocional e saber usar as suas emoções em seu favor, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal e vai ser em velocidade 1.25, tá? Como é um vídeo mais longo, eu acredito que assim a retenção da sua atenção vai ser maior, tá bom? Espero que goste, espero que você possa ser beneficiado e abençoado. E fique até o final do vídeo que nós iremos trazer um relato de uma pessoa que era fracassada, que era mal sucedida e quando aprendeu a lidar com suas emoções, quando desenvolveu inteligência emocional, se tornou multimilionário. Então fica até o final para você ver essa história e quem é essa pessoa, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos crescer esse projeto e deixar o seu like. E fique à vontade na seção dos comentários, dizendo o que você achou sobre o vídeo, dizendo como nós podemos melhorar nos nossos conteúdos no canal, ok? Agora, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. Aprenda nesse vídeo como desenvolver inteligência emocional para ter sucesso em todas as relações da sua vida. E logo de início quero responder o que é inteligência emocional segundo a psicologia, ok? A inteligência emocional é um conceito da psicologia usada para designar a capacidade do ser humano de lidar com as emoções. Para administrar as emoções e conquistar a inteligência emocional, é preciso haver equilíbrio entre as áreas presentes nos dois hemisférios do cérebro, o esquerdo e o direito. E não se preocupe, se esses conceitos não ficaram claros para você aqui no início, ele vai ficar no fim do vídeo, tá bom? Porque eu irei te passar em 6 passos práticos como desenvolver essa capacidade de lidar com as emoções das melhores formas e aumentar seus níveis de inteligência emocional. Não deixe de deixar seu like para que o YouTube possa engajar nosso vídeo. E se ele for útil para você, compartilhe para outras pessoas, porque assim como você, vão aprender sobre esses, entre aspas, superpoderes que nós temos e não sabemos usar. E a partir desse vídeo, você irá aprender, conhecer e começará a mudar a sua vida de vez e todas as suas relações, seja em relações sociais ou com o seu parceiro ou parceira, em relações matrimoniais, conjugais, enfim. E isso significa, irei te passar 6 passos práticos de como desenvolver essa capacidade de lidar com as emoções das melhores formas e consequentemente aumentando os seus níveis de inteligência emocional. E isso significa usar as suas emoções a seu favor, como por exemplo, em uma discussão onde uma pessoa se altera, a pessoa que tem a capacidade de filtrar e controlar as suas emoções, ela não perde a cabeça, age da melhor maneira para sair dali sem se machucar. Se preciso for, até pede desculpas para apaziguar a briga. O intuito é se preservar, e a pessoa que tem inteligência emocional, ela tem a capacidade de se preservar. Falando em inteligência emocional, me fez lembrar de uma situação chocante que chegou a mim sobre um rapaz muito orgulhoso que se meteu em um quase acidente, onde ele estava na moto dele e 4 caras em um carro. Ele, irritado com o carro, fechou ele, persegue o carro por uns 15 minutos, mandando o carro parar. Teve até uma hora que ele ficou na frente do carro. O objetivo era realmente arrumar briga com quem tinha fechado ele no trânsito. Depois de uns 10 ou 15 minutos, o carro parou e tem um detalhe. Ele estava gravando tudo por meio de uma câmera no seu capacete. Os caras desceram do carro e foram em direção a ele. Ele só percebeu no que tinha se metido por falta de controle emocional quando ele viu primeiro sacar uma arma, depois os outros também. No fim, o pior aconteceu. Esse relato trágico é um exemplo de como é perigoso perder o controle nos dias de hoje. Pior de tudo é que essa história é real. O cara gravou a sua própria Você entendeu? Irei te passar em 6 passos práticos como desenvolver essa capacidade de lidar com as emoções das melhores formas e aumentar seus níveis de inteligência emocional. E isso significa usar as suas emoções em seu favor. E olha que ter inteligência emocional não significa ser frio ou não ter emoções, ou dominar exatamente as emoções o tempo todo, todas elas. Até porque isso é impossível. É impossível ser completamente controlado em uma vida tão turbulenta e que exige de nós cada vez mais aceleração e produção. Ter inteligência emocional
é usar os estados emocionais que você tem na sua vida a seu favor, para jogar no seu time e não contra você, como é o caso desse jovem que relatei na história. Muitas pessoas empacam na sua vida, sejam profissionais ou em relacionamentos, por não saber lidar com as emoções. Ou seja, se você não aprender a lidar com o que você sente, você perderá muita coisa na sua vida. E muitas dessas coisas ou eram importantes ou necessárias. No caso daquele rapaz, era necessário porque perdeu a própria vida. E essa questão de ficar estagnado, por exemplo, no quesito de ser infeliz, abrange pessoas de todas as classes. Existem, por exemplo, pós-graduados que estão cheios de ansiedade. Eu mesmo conheço uns dois. E olha que são pessoas que têm conhecimentos acima da média e estão estagnados e desequilibrados por não saberem lidar com as suas próprias emoções. E o primeiro ponto dos 6 é: qual emoção quer acessar? E para qual objetivo? Esse é o primeiro ponto dos 6 que nós iremos abordar. Qual emoção você quer acessar e para qual objetivo? Quando entramos em um estado emocional, existem tantos recursos como cargas prejudiciais. Vou te dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer, que quando entramos em um estado emocional, existem tantos recursos liberados, mas ao mesmo tempo cargas prejudiciais em alguns casos, como por exemplo emoções negativas no caso. Por exemplo, o estresse nos mantém mais focado, ou seja, ler enquanto está estressado ou estudar enquanto está estressado vai ser bastante produtivo, além de, claro, começar a aliviar o estresse. Mas existem cargas prejudiciais do estresse acumulado por um certo período de tempo. Sabemos, no caso, que tudo, sem a dosagem certa, vira veneno, é claro. Ou quando você acessa o estado de raiva, você tem mais energia física para fazer atividades físicas. Acessar a energia da gratidão dissipa a solidão ou insatisfação, entre outros. Descubra qual emoção quer acessar e para qual finalidade. Cada estado emocional traz com ele um conjunto de recursos que te proporciona alguns, entre aspas, superpoderes. Se souber canalizar as emoções certas nas horas certas, em poucos dias você se destaca em tudo na vida comparado a outras pessoas. E conseguimos fazer algo que é difícil de uma maneira muito mais fácil, canalizando as energias e emoções nos lugares e nas horas certas. Pode parecer que isso é falácia, mas para quem entenda que não, vou dar 2 exemplos. O primeiro é de um vídeo que viralizou de um rapaz que estava separando vários botijões de gás. Ele já era naturalmente rápido, mas quando os amigos estimulavam ele dizendo que ele era incrível, que ele podia ir mais rápido do que estava indo, que ele era realmente rápido, ele acelerava ainda mais a velocidade de distribuição. No teste, quando eles começaram a dizer coisas contrárias do tipo você é lento, você não consegue, vai derrubar os botijões, entre outras coisas que disseram, ele começou instantaneamente a derrubar os botijões e toda a sua produtividade agilidosa foi afetada pela vergonha que ele começou a sentir. Olha que coisa interessante, o ambiente e as pessoas também têm a capacidade de nos influenciar positivamente ou negativamente. Outro exemplo podemos ver nas academias. Preste atenção na roda de amigos onde um malha e os outros incentivam positivamente. O cara, com a energia dele canalizada com a dos amigos, faz o que talvez não tivesse ânimo suficiente para fazer sozinho. Isso é incrível. É como se fosse mesmo, entre aspas, superpoderes que precisamos aprender a usar em nosso favor. Podemos ativar estados emocionais quando quisermos. Fique até o final, que as ideias elas vão se conectando e você vai ver que tudo faz sentido, tudo está conectado e você vai sim entender tudo. Curta esse vídeo e compartilhe se ele for útil para você, para que assim como você, outras pessoas também sejam abençoadas com esses, entre aspas, superpoderes que nós temos e muitas das vezes não sabemos como colocar em prática para nos tornarmos pessoas mais extraordinárias. Eu queria também aqui acrescentar algumas ideias do primeiro ponto antes da gente ir para o segundo ponto, que não foi falado no primeiro vídeo. O primeiro vídeo tá muito bom, tem muita coisa lá boa, tem histórias lá reais, né, de situações onde as pessoas saíram do controle e até mesmo se colocaram em risco ao ponto de perder a própria vida. Então são superpoderes que, se nós soubermos usar, vão nos fazer alçar voos altos, mas se deixarmos ao léu da vida, deixarmos soltos, esses superpoderes também podem nos prejudicar. Nós podemos ativar estados emocionais quando quisermos, e é isso que nós precisamos entender. Para podermos acessar as emoções específicas, precisa existir congruência entre o estado mental e a realidade física. Por exemplo, não tem como acessar a tristeza
dentro de uma montanha russa, onde seus batimentos estão a 1000 e você está cheio de adrenalina e alerta a todo perigo. Não tem como acessar a tristeza dentro de uma montanha russa. Assim como não podemos acessar a alegria constante dentro de uma depressão opressora. Você entende? Tem que haver congruência com a mente e com o corpo. Então é a única forma de obter a inteligência emocional, conseguir alcançar essa congruência entre o estado mental e o físico. A congruência do corpo e dos seus mecanismos neurais dizem, por exemplo, que se você está triste, deve fechar seu corpo se retraindo. Mas é possível mudar conscientemente com decisão e ação. Agir mesmo. Se está triste com o corpo retraído, encher o peito, erga os ombros, estimule o sorriso para gerar prazer no corpo, faça atividade física para liberar serotonina e dopamina. No final, vai ter que sair daquela inércia que a tristeza nos coloca, por exemplo. Fazendo isso, agindo, você força o seu sistema a te dar recursos novos, mudando o padrão de pensamentos e o padrão fisiológico. Mudamos o que estamos sentindo. Se você quiser fazer o teste onde estiver, respire diferente ou sente diferente durante 30 segundos. Você irá começar a perceber novas emoções serem produzidas. Em uma postura diferente, você se sente diferente, porque o seu sistema percebe e detecta postura de poder ou postura de derrota. Se estiver em uma postura de derrota, coloque-se em uma postura de vitória, de conquista. O seu corpo irá perceber. E se você em uma postura de vitória e conquista por causa de algum abalo, algum trauma, alguma situação, se coloca em uma situação de derrota, o seu corpo irá perceber e irá lhe mandar as emoções daquele estado de congruência mental com o físico, entende? O segundo ponto é, não se preocupe tanto com o que os outros dizem. Isso é muito importante. Não importa o que você faça na sua vida, entenda isso. As pessoas sempre conseguirão te provar, se você parar para ouvir guias, você está errado, equivocado e seguindo o mapa errado. Se você parar para ouvir as pessoas, elas sempre, em todas as situações, vão conseguir te provar que você está errado, equivocado e seguindo o mapa errado. Ou seja, não tem como agradar todo mundo. Você sempre vai estar em algum ponto errado para todas as pessoas. Cada pessoa tem um mapa do correto segundo as suas próprias experiências. Ou seja, as pessoas nos julgam segundo o que elas acham ser certo. E o achar delas está ligado à vida e experiência delas. No final, um julgamento parcial desse jeito não gera assim tanta confiança em quem entende que não tem como agradar todo mundo. Sempre vai ter as pessoas que não vão apoiar você e as que desejarão seu mal. Quanto mais você se julgar pelo mapa das outras pessoas, mais infeliz e frustrado você será, porque não é possível agradar todo mundo. Aprenda a ouvir a sua voz interna de uma vez por todas. Então pare de se preocupar com o que os outros acham. Isso é muito triste. As pessoas se apegam ao que as pessoas acham. Você vive querendo agradar os outros. Você vive em prol do que os outros pensam. Você tem que parar com isso. Porque não importa o que você faça na sua vida, sempre vai desagradar em algum ponto as pessoas. As pessoas sempre conseguirão te provar que você está errado em algum ponto, ou que você está equivocado. Porque cada pessoa tem um mapa, entre aspas, correto segundo as suas próprias experiências. Nós julgamos segundo as nossas próprias experiências. Nós geralmente não consideramos as experiências de outras pessoas. No final, um julgamento parcial desse jeito não gera assim tanta confiança, né? Poxa, se a pessoa não consegue olhar além do que as suas próprias experiências, ela não consegue ter um julgamento imparcial, né? Que seja validado. Ok, lembrando que nessa série vão ter 6 passos, aqui é o segundo, não se preocupar com o que os outros falam. O primeiro é qual é a emoção que você quer acessar e para qual objetivo e fim. Porque quando entramos em um estado emocional, existem tantos recursos com cargas prejudiciais. Ou seja, quando nós entramos em um estado emocional, existem os recursos e as cargas prejudiciais. Né? Por exemplo, o estresse nos mantém mais focado, né? Mas se ele for acumulado por muito tempo, já sabemos que ele pode ser prejudicial, porque tudo sem a dosagem certa vira veneno. Ou quando você acessa o estado de raiva, por exemplo, você tem mais energia física para fazer atividades físicas, mas tenta exagerar na emoção raiva. Você começa a sentir dor de cabeça, palpitações, pode acelerar a ansiedade, enfim. Tudo na dosagem errada vira veneno. E aqui no final desse vídeo eu quero frisar o porquê que é tão importante ter controle emocional. No primeiro vídeo, eu vou deixar na descrição o link do primeiro vídeo, você vai encontrar o testemunho de um rapaz lá que perseguiu um carro e ele se deu mal. Não deixe de assistir o primeiro vídeo também. Lá você vê o porquê que é tão perigoso nesses dias de hoje você acabar perdendo o controle. Ou por exemplo, se você entra em uma briga, você tem que entender que uma pessoa que tem inteligência emocional, ela vai
sempre está tentando se proteger e usar as suas emoções para trabalhar para ela, para jogar no seu time. Então, se você está em uma conversa e acaba virando, por exemplo, uma discussão, como você tem inteligência emocional ou como você vai começar agora a ter inteligência emocional, você vai agir de uma forma que você saia sem se prejudicar. Vamos supor que fazendo da melhor forma possível para que a pessoa não avance em você, não bata em você. Se for preciso, vai pedir desculpa. O intuito aqui é não ser orgulhoso. Pessoas que não têm inteligência emocional, elas se prendem muito ao orgulho, ao impulso, à avareza. Mas quando você tem inteligência emocional, você entende que muitas das vezes você precisa agir com humildade, com sabedoria, prudência, paciência, para se livrar de situações que te machucariam e te prejudicariam. Então, para a preservação, a pessoa que tem inteligência emocional pede até desculpas, mesmo que não esteja errada, apenas para se preservar e sair daquela situação inconveniente. Então é por isso que é tão importante aprender sobre inteligência emocional. Aprenda a não desistir, dominando sua mente desistente e aumentando seu nível de tenacidade emocional. Pessoas constantes que persistem têm mais inteligência emocional, o padrão social. E as pessoas desistirem logo nos primeiros impasses da vida é o padrão social. As pessoas desistem nas primeiras dificuldades. As pessoas que têm inteligência emocional, elas são constantes, elas persistem, elas têm tenacidade emocional e elas aprendem a combater a própria mente desistente. Cada um de nós temos uma mente desistente dentro de nós, um autossabotador que precisamos vencer, combater dentro de nós mesmos para que possamos agir dentro da inteligência emocional e usar as emoções, situações e, entre aspas, os nossos, entre aspas, superpoderes em nosso favor. Olá, seja muito bem-vindo ao Progresso Conjugal. Se possível, se inscreva no canal, possa curtir o vídeo, possa se inscrever. Se quiser, deixe seu comentário, fazemos questão de responder. E com certeza, se você tiver algo para agregar sobre esse conteúdo, sobre esse conhecimento, sobre essa área, fique à vontade nos comentários. Se você primeiramente conseguir adquirir o domínio próprio, você consegue usar as emoções em seu favor. E isso é maravilhoso. Então, nós podemos ativar estados emocionais quando quisermos. Para podermos acessar emoções específicas, precisa existir uma congruência entre o estado mental e o estado físico. Você não precisa de validação das pessoas. Por isso, não se compare com as pessoas. Você não precisa. A validação da pessoa que você precisa na vida é de você mesmo. Só depende de você, seu sucesso, só depende de você, suas conquistas. Então, se você ficar buscando o tempo todo a validação dos outros, se você ficar vivendo em prol dos outros, você gasta uma energia muito útil e desnecessariamente de forma errada. E energia é vida. Vida está diretamente entrelaçada com o tempo ele não para, ele está sempre passando e o tempo todo estamos colocando a nossa energia em algum lugar. A pergunta é, onde você está colocando a sua energia? Cada pessoa tem sua própria trajetória, cada um de nós estamos em uma página diferente no livro da vida. É por isso que nós não podemos se comparar com outras pessoas. Existem pessoas que nasceram com privilégios e foram para as melhores instituições acadêmicas, estão nas melhores empresas ou herdaram empresas e fortunas. E olha, não tem nada de errado nisso, faz parte da vida. Se você nasceu em um lar, onde seus pais eram bem-sucedidos e houve patrimônio para ser herdado ou empresas para serem herdadas, que bom, aproveite a oportunidade e ajude outros a subir na vida. Não tem nada de errado nisso. Então, existem pessoas que não tiveram esses privilégios, Então, são momentos diferentes da vida, são frequências diferentes, não tem como um ficar se comparando com o outro. Cada um teve suas facilidades e dificuldades, pois não tem como haver essa comparação sem deixar de ser fiel à sua própria história. E é isso que você precisa entender. Por exemplo, se você foi alguém que teve que passar em torno de 2 anos se recuperando de um acidente ou uma cirurgia que teve complicações, e nesses 2 anos não pôde fazer muito esforço, exercício, também não podia falar muito, por exemplo, significa que praticamente você parou 2 anos da sua vida por esse imprevisto. E está tudo bem por isso, faz parte da vida, essas coisas acontecem. E nesse caso que usei como exemplo, você não poderia se comparar com alguém que passou 2 anos sendo fiel à academia ou concentrado estudando para um concurso, por exemplo, porque se houvesse a comparação, não haveria consideração e fidelidade por tudo que passou, entende? Não tem como comparar. A única pessoa que você tem que se comparar é com você de ontem. Como você estava ontem? Se você se exercita, você irá buscar se exercitar hoje mais
Olhe para o seu passado, olhe para quem você era 5 anos atrás, 10 anos atrás. Veja, você está se aprimorando, está crescendo, você é a única pessoa a qual nós precisamos realmente se importar. O medo da opinião dos outros é uma das barreiras inibidoras mais fortes que existem nas nossas vidas, porque nós deixamos de cuidar da nossa autoestima, perdemos o gosto pela liberdade e muitas vezes o seu efeito é paralisante. Nós somos movidos pelo desejo de agradar e nesse exercício, qual é o nosso termômetro? É a opinião dos outros. Importamos-nos muito com o que os outros pensam sobre nós. Se não há uma opinião favorável sobre nós, não somos aceitos, amados, admirados. É pior, somos rejeitados pelos outros. Quem são esses outros? Geralmente são aqueles que admiramos, mas para pessoas mais carentes são todas as pessoas que estão ao redor dele. Então isso é muito perigoso. Experimentamos o bem e o mal da opinião dos outros desde cedo, mas incrivelmente nunca chegamos a ser experientes. Uma criança no jardim de infância lamenta que o amigo não queria brincar com ela. O adolescente sofre e carrega o trauma de não fazer parte do grupo dos populares. E é interessante, porque quando você para ver, mesmo homens grandes, né, homens bem-sucedidos ou grandes filósofos, como por exemplo Nietzsche, que tinha uma real consciência da sua grandiosidade, né, sabia dos seus muitos níveis acima do cidadão comum e tinha um longo caminho percorrido em direção a si mesmo, ansiava pelo olhar dos outros. Ou por exemplo Sócrates, convicto de que sua missão era fazer o outro refletir sobre a vida, teve de escolher entre parar de falar aos outros sobre filosofia, sair de Atena ou tomar a cicuta, né, que é veneno. A primeira opção, ele rejeitaria a si mesmo. A segunda, ele teria de rejeitar os outros. E no final ele optou a tomar o veneno. Olhar para nós mesmos. Se acaso essa é a nossa vocação, qual é o mal? O mal é que geralmente passa-se da medida e inverte-se o sentido. Ao invés de olhar para dentro, agir e buscar a interação com o outro, faz-se o caminho inverso. Passa-se a agir a partir do julgamento do outro. A inversão do sentido dessa normalidade é uma má notícia quando lembramos que a nossa missão primeiro é olhar para nós mesmos, para a nossa essência, dando início ao processo que dura a vida inteira, a nossa própria construção. Essa tarefa sem fórmula é a única e precisa de todo o nosso empenho. E aqui nós entramos em uma pauta muito importante, né? Não tem como entrar em relacionamentos, seja conjugais ou relacionamentos sociais, não tem como entrar em relacionamentos saudáveis sem primeiramente não estar em um bom relacionamento consigo mesmo. Se nós não nos entendemos, não buscamos nos aprimorar sempre, o desenvolvimento pessoal, nós primeiramente não teremos o que agregar na vida das pessoas e em segundo lugar estaremos constantemente à mercê da influência dos outros, não teremos personalidade, isso é ruim. Então escute o que eu estou dizendo, você não precisa da validação de outras pessoas, por isso não se compare com outras pessoas, cada um tem sua própria trajetória, cada um de nós estamos em uma página dentro do livro da vida, não tem como haver essa comparação sem deixar de ser fiel à sua própria história. E dois últimos conselhos que eu poderia falar para terminar esse vídeo é: conheça seus valores, se descubra. Descubra quais são suas qualidades natas, naturais. Primeiro e mais importante é saber reconhecer o que realmente importa para você, quem você é, o que você gosta. Quando nós conhecemos os nossos valores, nós temos mente crítica e analítica e sabemos dizer sim e também sabemos dizer não. Sabemos absorver conhecimento e sabemos deixar conhecimentos que não estejam diretamente ligados com os nossos princípios, valores e crenças irem embora. Por exemplo, existem movimentos que dizem que homens não deveriam entrar em relacionamentos, mas deveriam estar constantemente pulando de relação com relação, né? Ficando com várias mulheres, etc, etc. Já para quem tem princípios cristãos bem estabelecidos, quem tem princípios, um relacionamento ele é melhor, ele não vai absorver essas coisas e ficar no muro sem saber o que é o melhor. Não, ele já tem princípios estabelecidos na vida dele. A questão é essa. Geralmente nós não temos princípios bem estabelecidos em nossas vidas e nós ficamos à mercê de qualquer coisa que lançam para a gente. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é ter uma mente crítica e analítica e não dizer sim para tudo. Analisar para ver se aquilo faz sentido para você e para sua realidade. E se sim, absorver e se não, deixar ir. Temos que saber acolher conhecimentos necessários e deixar ir conhecimentos que não se embasam com os nossos princípios. E aprenda a escolher bem as suas companhias, as suas amizades. É aquela mesma história. Me diga com quem você anda que eu te direi quem você é. Ressignificar as coisas. Eu acredito que esse seja um dos pontos mais importantes, porque nós nos prendemos às coisas e deixamos que as situações suguem nossas energias. Ressignificar significa dar um novo significado a tudo que acontece na sua vida. Tudo é questão de como você está enxergando as situações. No final, tudo é questão de perspectiva. Nada tem significado bom ou ruim. É o seu significado. É o seu significado e a sua visão que tem de algo que define se é uma dádiva ou uma desgraça. Tudo que aconteceu na sua vida trouxe você para estar
onde está e para ser quem você é atualmente. Se as coisas tivessem sido diferentes, talvez você não seria essa pessoa que busca sempre estar se desenvolvendo, se aprimorando e buscando entender cada vez mais a si mesmo para ser uma pessoa melhor para os outros e para si mesmo. E eu sei que você é essa pessoa porque você está nesse canal. Qualquer coisa que aconteça na vida terá pelo menos dois lados, é sempre assim, dois lados da mesma moeda. O lado ruim que tendemos a ver com mais facilidade e o lado bom. Existe a história de pessoas que não estavam no prédio das Torres Gêmeas no dia do atentado de 11 de setembro, né? Elas trabalhavam lá. Um deles relata um certo atraso que teve para o trabalho, que talvez tenha salvado a vida dele. Às vezes fico me perguntando, será que ele começou o dia estressado por toda a correria que um atraso gera? Certeza ele acordou às pressas, pegou um baita trânsito, se duvidar até brigou no trânsito, só pensando que já estava atrasado e iria se atrasar ainda mais com toda aquela situação, todo aquele trânsito. Fico imaginando o rádio dele começando a relatar os acontecimentos. Ele deve ter ficado em choque e sem acreditar, sem saber se continuava indo para o trabalho ou voltava para casa. Certeza, depois de alguns dias, ele deve ter relatado para amigos e familiares que ele só não estava no prédio porque havia se atrasado e talvez estivesse morrido. Pessoas devem ter olhado para ele e dito que ele aprendesse a ser grato por livramentos. Às vezes, as coisas acontecem nas nossas vidas e nem damos segunda chance para os ocorridos. Vamos logo discriminando e se enchendo de energias negativas. Na oração do Pai Nosso, quando oramos, nós dizemos, nos livra do mal. Do nada alguém sai das nossas vidas e não entendemos por quê. Talvez seja simplesmente Deus te livrando do mal e você não aprende a olhar sempre os dois lados da situação e você não entende. Você foi assaltado, por exemplo. Isso é ruim, claro, mas que bom que ele não atirou em você. Que bom que não ocorreu algo pior. Centenas de milhares de pessoas morrem em um assalto todos os dias. Se bater o carro, que bom que não aconteceu coisa pior. Centenas de milhares de pessoas morrem em acidentes de trânsito todos os dias. Tem um bom ditado que diz, só tem problema com carro quem tem carro. Só tem problemas com empresas quem tem empresas. Só tem problema com emprego quem tem emprego. Com saúde quem tem saúde. Próxima vez que chegar no estacionamento e ver seu carro arranhado, você vai lembrar desse ditado, só tem problema com carro quem tem carro. Quantas pessoas pelo mundo não têm acesso a alimento, ao básico? E nós não estamos aqui querendo comparar ou diminuir o problema que está diante de você. Não é isso. Mas a questão aqui é aprender, reeducar o seu cérebro a aprender a olhar sempre os dois lados da situação. Sempre tem um outro lado da situação. Aprenda a olhar com serenidade e com poder. Sempre os dois lados da moeda. E de certa forma isso também está ligado diretamente ao vitimismo. Quero olhar com você 3 pontos sobre o vitimismo. O primeiro ponto é a culpa sempre é dos outros. Quando o assunto é o motivo de não serem ricas ou de não estarem bem, as vítimas, na sua maioria, são especialistas no jogo da culpa. O objetivo desse jogo é ver para quantas pessoas e circunstâncias uma vítima consegue apontar o dedo sem jamais olhar para si mesma. O segundo ponto dos vitimismos é sempre existir uma justificativa. Quando não está culpando alguém, a vítima trata de racionalizar ou justificar a sua situação, dizendo algo do gênero: aquela coisa não é assim tão importante, ou aquela pessoa não é assim tão importante. Eu lhe pergunto, você acha que se disser ao seu marido, ou à sua mulher, ou ao seu namorado, ou à sua namorada, ou aos seus sócios que eles não são assim tão importantes, algum deles ficaria muito tempo com você? E se ficasse, ficaria feliz? Acredito que não. Tampouco o dinheiro, o sucesso, ou seja lá o que você busca, também não é assim. É evidente que essas pessoas estão enfrentando grandes dificuldades. Você possuiria uma motocicleta se ela não fosse importante para você? É claro que não. Só que a questão do vitimismo é sempre jogar para os outros a culpa, nunca traz a responsabilidade para si. O terceiro ponto é sobre viver se queixando, que é exatamente esse ponto. Queixar-se é a pior coisa que alguém pode fazer por sua saúde. E por que disso? Acredito piamente na lei universal que diz: aquilo que focalizamos se expande. Quando você se queixa no que está se concentrando, naquilo que está certo ou no que está errado na sua vida, obviamente está dando destaque ao que está dando errado. E uma vez que aquilo que está focalizando se expande, você só receberá mais do que está indo mal. Muitos professores da área de desenvolvimento pessoal falam sobre a lei da atração. Ela diz que os iguais se atraem. Isso quer dizer que quando alguém reclama, está atraindo coisas ruins para a sua vida. Você já reparou como costuma ser difícil a vida das pessoas que vivem se lamentando? Parece que tudo que pode dar errado lhes acontece.
Elas dizem, é claro que eu reclamo, olha só como minha vida é uma droga. Agora você que já sabe mais sobre esse assunto pode explicar. Não, é exatamente porque você se queixa que a sua vida é uma droga. Isso remete a outro ponto. Você tem que fazer questão absoluta de não ficar na companhia de pessoas que vivem reclamando. Se tiver uma grande necessidade de estar perto de uma delas, não se esqueça de proteger com guarda-chuva de aço. Do contrário, e claro que é alegoricamente, né, um guarda-chuva de aço, estamos falando sobre blindagem da sua mente. Você precisa preparar sua mente para estar blindada e não absorver a negatividade das pessoas. Você precisa se proteger, do contrário, a coisa ruim que era destinada a ela vai cair em cima de você também. Eu procuro ficar tão distante quanto possível de quem reclama, porque a energia negativa é contagiosa. Muitas pessoas, porém, adoram se aproximar de resmungões e ouvi-los, porque, por um motivo simples, elas estão esperando a sua vez de se queixar. E você acha que isso é horrível? É desse jeito, geralmente. Vou lhe passar um dever de casa e prometo que ele lhe dará uma grande oportunidade de mudar a sua vida. Eu o desafio a não reclamar de nada durante os próximos 7 dias, e não apenas em voz alta, na sua cabeça também. Porém, você terá que fazer isso nos próximos 7 dias inteiros. Por quê? Porque durante os primeiros dias, talvez você ainda receba alguma coisa ruim residual do passado. Por isso pode demorar um pouco para que esse hábito ruim de reclamar de tudo suma da sua vida. Escute esse ditado: não existem vítimas verdadeiramente ricas, não existem vítimas verdadeiramente felizes e bem-sucedidas. Então, é por isso que precisamos aprender a ressignificar as coisas que acontecem em nossas vidas. Porque sempre existem os dois lados da moeda. Dê um novo significado a tudo que acontece na sua vida. Tudo é questão de como você está enxergando a situação no final. Tudo é questão de perspectiva. Nada tem significado bom ou ruim preso. É o seu significado e a sua visão que tem de algo que define se é uma dádiva ou uma desgraça. Você sempre vai poder usar em toda a sua vida qualquer tipo de emoção que você conseguir controlar. É sempre assim. Se você conseguir controlar a sua raiva, você vai conseguir usar ela para momentos certos, como por exemplo exercício físico. Porque quando estamos com raiva, a energia física é mais forte. Ou, por exemplo, você poderia usar o estresse para os estudos, né? Claro, um estresse moderado, enfim. Mas se você souber usar as emoções em seu favor e no momento certo, você consegue sempre ser mais produtivo em toda a sua vida. Então, podemos ativar estados emocionais quando quisermos. E nós precisamos aprender a fazer isso. O segundo ponto foi não se preocupar tanto com o que os outros vão dizer. Se nós se preocupamos demais com o que os outros vão dizer, nós estamos gastando nossa energia com os outros. E a energia ela é tão preciosa e limitada pra gente ficar gastando com pessoas que muitas das vezes não se importam conosco e não querem nosso bem. Então que possamos aprender a usar a nossa energia em nosso favor e não contra nós. E o terceiro ponto é: você não precisa da validação de outras pessoas. Por isso não se compare com elas. Isso é maravilhoso. O quarto ponto, que é um dos mais importantes dessa série, mais poderosos, é ressignificar as coisas, ou ressignificar o significado das coisas, né? É uma das partes mais poderosas. Agora nós vamos entrar no quinto ponto dessa série, que vai basicamente aumentar o seu desempenho em tudo que você for fazer na sua vida, que é resiliência. Esse é o quinto ponto, resiliência. Usando um objeto para você entender melhor, resiliência é a capacidade de um objeto receber pressão e conseguir voltar ao seu estado. Aprenda a não desistir, dominando sua mente desistente e aumentando seu nível de tenacidade emocional. O nosso maior inimigo, muitas das vezes, somos nós mesmos que estamos dentro de nós. Pessoas constantes que persistem, têm mais inteligência emocional. O padrão social é as pessoas desistirem logo nos primeiros impasses da vida. Algumas dicas, vamos falar aqui sobre algumas dicas para aprender a desenvolver resiliência, ok? A resiliência é um termo que vem ganhando popularidade nos últimos anos. O conceito passou a ter destaque e virou até mesmo uma espécie de mantra na vida de muitas pessoas. O termo resiliência traz consigo muitas discussões e um conceito amplo. Antes de mais nada, você já reparou em como lida com as adversidades da sua vida? Não se esqueça de deixar seu comentário nesse vídeo, de curtir e de compartilhar. E se inscreva no canal para que possamos bater a marca de 1000 inscritos, ok? Você já parou para pensar como você lida com as adversidades da sua vida? Ou já se perguntou por que algumas pessoas parecem se recuperar de forma mais rápida quando eventos tristes ou traumáticos acontecem? Já se perguntou essas coisas? Além disso, já pensou por que algumas pessoas não conseguem superar momentos ruins da sua vida? Essas questões são focos observatórios de diversos profissionais da psicologia. E entender a capacidade de uma pessoa de se adaptar aos eventos de sua vida é algo que deve ser analisado com cautela. A resiliência consegue ajudar o indivíduo a se recuperar mais rápido e com menos estresse de eventos complicados de lidar. E esse vídeo é basicamente para você aprender a usar a resiliência em seu favor, adquirindo essas habilidades.
ainda será entendido o significado da palavra resiliência e como ela pode afetar a qualidade das pessoas. Primeiramente, vale ressaltar que todos os seres humanos têm resiliência, ok? No entanto, há pessoas que sabem utilizá-la melhor em suas vidas. A resiliência não significa que a pessoa não se sinta triste, com raiva ou magoada. Na verdade, a resiliência é uma forma de lidar com as situações de uma forma melhor, mais rápida e mais branda. Dessa forma, a resiliência pode ser definida como a habilidade de aprender com as coisas ruins que acontecem na vida. Basicamente isso. Assim sendo, uma pessoa resiliente supera as situações ruins, em vez de deixar que os sentimentos negativos afetem suas determinações. Há diversas formas de conceituar a resiliência, como resiliência não é apenas demonstração de força, mas também de convicção de que todas as adversidades podem ser superadas. Foi sempre a minha resiliência que salvou os meus sonhos da tentação de desistir, e resiliência é um grito de revolta para mostrarmos às nossas adversidades que nada pode nos derrotar ou nos parar. A principal maneira de querer aumentar sua resiliência é ter vontade. Em seguida, nos próximos momentos, iremos abordar maneiras de tornar uma pessoa mais fortemente resiliente. A resiliência é um termo abordado principalmente na psicologia positiva. Para os psicólogos, as principais formas para uma pessoa se tornar mais resiliente são atitude positiva, otimismo, regulação de emoções, habilidade de ver o fracasso de uma forma diferente ou ver sempre os dois lados da mesma moeda, controle dos impactos do estresse. Na psicologia, a resiliência pode ser uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E ainda vale lembrar que essa habilidade não é um dom mágico, mas sim uma forma de trabalho mental e emocional para lidar com todas as situações difíceis da sua vida. E dessa maneira, para a psicologia, a resiliência pode ser definida como a capacidade ou tenacidade de recuperar-se o mais rápido possível de cada situação. Vale ressaltar que as sessões de terapia podem sim ajudar pessoas a se tornarem mais resilientes. A terapia pode trabalhar diversas questões que podem ser fatores imperativos para a resiliência. Isso é um fato, porque são profissionais da mente. Eles vão te ajudar a entender bem esses lados, te ajudar a entender melhor como trabalhar esses lados. Cada pessoa tem uma forma única de lidar com os traumas, com os estresses e com as dificuldades. No entanto, há pessoas que parecem se, entre aspas, recuperar de forma mais rápida. É porque elas trabalharam melhor o poder da resiliência. A resiliência é a chave para superar situações difíceis. Ademais, essa habilidade pode ser trabalhada para ser desenvolvida. E aqui o primeiro ponto é ser uma pessoa adaptável. Pessoas resilientes têm flexibilidade para ver diferentes pontos de vista. Assim, essas pessoas conseguem se adaptar às situações através de ajustes. É aquela frase popular que diz: escolher ver a vida de outra forma. Afinal, é muito mais fácil em situações ruins ver apenas o lado ruim das coisas. Logo, trabalhar o psicológico para respirar e tentar ver o outro lado da moeda é um treino que deve ser feito para se tornar mais resiliente. O segundo ponto é focar em aprender algo nos problemas e não na situação em si. É preciso trabalhar atitudes positivas e assertivas. Assim sendo, ao invés de ficarem paralisados pela negatividade, pessoas resilientes procuram ou uma solução para o problema ou aprenderem lições com aquela situação. O terceiro ponto é analisar mais a fundo o que seria aprender com as situações. A resiliência trabalha com a habilidade de, por meio de experiências negativas, aprender coisas. Dessa maneira, quando acontece alguma situação ruim ou complicada, é preciso não focar em coisas como quem é o culpado, porque algo ruim aconteceu comigo e a vida é injusta. Se vitimizar não ajudará a lidar com os problemas. Logo, pessoas resilientes costumam se perguntar o que aprenderam com a situação para, na próxima vez, poder tomar atitudes diferentes. Quarto ponto é: faça o que gosta para liberar estresse e tensão. E se não funcionar, procure novas formas de liberar essa energia negativa. É preciso procurar formas de liberar sentimentos negativos. Há formas de aprender a lidar com emoções difíceis. Meditação, praticar seus hobbies, esportes, escrever diários ou livros são algumas formas de aliviar esses sentimentos ou energias negativas. E o quinto ponto aqui para aprender como adquirir a resiliência é confiar em si mesmo e reconheça para si mesmo o quão incrível você é. Você precisa ser o seu primeiro fã. Para se tornar uma pessoa resiliente, é preciso trabalhar também a autoestima e a autoconfiança. Dessa maneira, é preciso reconhecer suas qualidades, acreditar em si mesmo, ter autoestima, saber se amar, saber se respeitar. Confiar em si mesmo traz diversas vantagens para a qualidade de vida das pessoas, tais como alcançar metas com mais facilidade, ter maior produtividade, saber lidar melhor com as críticas, ter satisfação pessoal, conseguir lidar com situações negativas, ser mais calmo e ter mais paz interior. E o último ponto aqui para aprendermos a adquirir resiliência, e olha aqui, falando que particularmente
Eu acredito que esse vai sim ser um dos mais poderosos que podem mudar a vida de uma pessoa se ela considerar e colocar em prática o que está sendo dito aqui. Olha, tenha sempre pessoas que irão lhe ajudar de todas as formas. Tenha base de apoio. Ter relacionamentos de apoio em sua vida, como família e amigos, são sim uma forma de desenvolver a resiliência com mais facilidade. Afinal, os relacionamentos positivos e saudáveis facilitam a tua vida. Desse modo, pessoas com base de apoio conseguem se recuperar melhor de situações difíceis. Por último, há outras maneiras de trabalhar a resiliência, entre elas realizar planos e metas realistas, saber gerenciar os sentimentos e impulsos, ter boa qualidade de comunicação com pessoas e conseguir solucionar problemas. A resiliência pode trazer diferentes vantagens para o desenvolvimento pessoal e a qualidade de vida. As principais razões para buscar resiliência são maior desempenho profissional e acadêmico, melhor produtividade e maior habilidade de solução de problemas, redução de comportamentos de risco, como o consumo de drogas, até mesmo transtorno psicológico, depressão e ansiedade, maior envolvimento com as relações interpessoais e, claro, a melhor qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo ao Progresso Conjugal e Desenvolvimento Pessoal também, porque acreditamos que você não pode entrar em um relacionamento com uma pessoa sem antes estar em um ótimo relacionamento consigo mesmo. Então nós estamos finalizando hoje aqui uma série de 6 vídeos sobre como ter inteligência emocional. E esse 6º ponto você vai gostar, porque ele vai te ensinar a valorizar todas as suas emoções, saber lidar com cada uma delas e não deixar nada na sua vida pela metade. Você vai aprender a terminar tudo que você começa. Não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos bater a marca de 1000 inscritos. E se esse vídeo te ensinar coisas que vão mudar a sua vida, deixe seu like. E por favor, pode comentar. Nós fazemos questão de ler tudo. E com certeza, se você deixar seus comentários que agreguem nesse conhecimento, nós iremos usar, iremos dar o crédito, ok? Quando você adquirir a habilidade de terminar o que começa, ter essa habilidade ajuda muito no seu domínio emocional. Seja o tipo de pessoa que termina o que começa. Uma pessoa produtiva vive fazendo o que quer e o que tem que ser feito. Decidiu começar alguma coisa, termine. A imagem de procrastinação fica gravada socialmente e também na sua mente. Lembre que você é um ser de hábitos. Se você tem hábitos de procrastinação, você terá muito mais atitudes de procrastinação, porque esse é o hábito que você gerou na sua vida. O emocional se relaciona diretamente com a capacidade de reconhecer e lidar com diversos sentimentos, inclusive os conflitantes. A inteligência emocional se relaciona diretamente com a capacidade de reconhecer e lidar com diversos sentimentos, inclusive os conflitantes. Lembrando que vou deixar na descrição o link da playlist com os 6 vídeos dessa série sobre inteligência emocional. Tenho certeza que você irá gostar dos outros vídeos. O primeiro ponto fala sobre qual tipo de emoção você quer acessar e para qual objetivo. O segundo ponto é não se preocupar com o que os outros pensam. O terceiro ponto é você não precisa da validação de outras pessoas. O quarto ponto é ressignificação. O quinto ponto é resiliência. Então agora o 6º ponto é valorize todas as suas emoções. Saiba como lidar com cada uma delas e não deixe nada na sua vida pela metade. Termine o que você começa. Então a inteligência emocional se relaciona diretamente com a capacidade de reconhecer e lidar com diversos sentimentos, inclusive os conflitos. Deter uma inteligência emocional desenvolvida permite que você se expresse, se relacione e se comunique de uma forma melhor, o que gera impactos positivos na sua vida e na sua carreira e nas suas relações de todas as formas. Nesse sentido, o controle de emoções é uma etapa indispensável para o seu sucesso, ou para o sucesso de qualquer pessoa, porque se você não controlá-las, elas passam a controlar você. Esteja preparado para frustrações e contrariedades. Um dos maiores sinais de inteligência emocional é como você reage às situações adversas. Quando você é contrariado ou quando fica frustrado devido a uma determinada situação, a sua resposta a esse acontecimento vai determinar o seu nível de inteligência emocional. Uma forma de controlar suas emoções consiste em se preparar para frustrações e contrariedades. Antecipe-se, esteja sempre passos à frente. Imagine o que pode acontecer caso seu plano não dê certo ou caso suas expectativas não sejam atendidas. Você tem se preparado para essas coisas porque isso acontece na vida. Às vezes nossos planos não dão certo e nossas expectativas não são atendidas. Prepare-se para isso. Trace novos planos e de reserva e principalmente utilize a inteligência emocional para prever e aceitar que nem tudo pode sair como você deseja. Não permaneça em padrões negativos. Uma vez que você note que está em uma situação com uma emoção considerada negativa, como estresse, medo ou raiva, é preciso interromper o padrão negativo tão cedo quanto possível. Para isso, comece identificando que tipo de emoção você está sentindo e por que você está sentindo, quais são
os agravadores, quais são as situações ou pessoas que fazem você entrar naquele estado e naquela emoção. Em seguida, pense em formas, gatilhos e ações que fazem com que você se acalme e coloque em prática. Cada pessoa tem um padrão e você vai precisar adotar aquele que funciona melhor para você. O importante é não deixar que a situação se prolongue e leve a um desencadeamento de outras emoções negativas, porque aí é uma bola de neve negativa que só vai crescendo, ok? Trabalhe a sua empatia. Lembre-se que você quer inteligência emocional para viver bem em uma sociedade. Então você precisa ter empatia. Parte da inteligência emocional se relaciona com a capacidade de deter conhecimento social, o que significa reconhecer e trabalhar em cima das emoções de outras pessoas. Exercitar a empatia, portanto, também ajuda você a controlar suas próprias emoções. Quando você se coloca no lugar de outros, tenta compreender as emoções delas, das pessoas. Você se torna menos reativo de uma maneira negativa, sai da defensiva e passa a ter menos descontroles emocionais, porque às vezes as pessoas só estão estressadas porque estão passando por momentos difíceis na vida delas. E você sabendo entender que as pessoas têm momentos difíceis, você para de ser reativo e ficar na defensiva. Simplesmente às vezes as pessoas não estão de bom humor. Ao pensar no outro, fica mais fácil controlar suas emoções para agir da melhor maneira possível, de maneira correta. Passe a se comunicar melhor. Na sociedade ocidental, existe um mito de que emoções devem ser reprimidas e isoladas. Esse tipo de comportamento só favorece o desenvolvimento de padrões negativos e inclusive colaborar para a explosão de sentimentos ruins. Claro que estamos falando aqui de coisas específicas. Não estou dizendo que nós temos que abrir nossos corações para todas as pessoas. Claro que não. Devemos sim nos reprimir e nos isolar em determinadas coisas que possam nos colocar em situações constrangedoras. Mas o que eu estou dizendo é que você tem que aprender a se comunicar com a comunicação necessária para cada situação. Por exemplo, em um churrasco você não vai como um executivo, você vai como uma pessoa que está aproveitando o final de semana. Em um escritório de negócios você não vai como uma pessoa que vai aproveitar o final de semana de um churrasco, você vai como um executivo. Existe a comunicação certa para cada situação, existe a melhor comunicação para cada situação. Você precisa identificar e colocar em prática. Mas em muitos momentos você vai ter que sim considerar as emoções. Para aumentar o controle de suas emoções, portanto, é preciso trabalhar a sua comunicação. Caso algo te desagrade, por exemplo, busque se comunicar de maneira imediata, mas com uma maneira mais clara e controlada, claro. O avanço da comunicação sobre emoções permite que você conheça mais sobre si e sobre os outros, além de ajudar na resolução de conflitos de maneira eficiente e de evitar o descontrole emocional. E não deixe de investir no autoconhecimento. Mesmo que essas dicas, o controle das suas emoções, não será possível se você não investir em autoconhecimento. Somente você é capaz de conhecer os gatilhos que disparam emoções boas e ruins em você. E somente você tem a chance de impedir a continuidade de padrões negativos. Por isso é fundamental trabalhar o autoconhecimento de maneira honesta e assumir responsabilidades. Quanto mais você conhece a si mesmo, maiores são as chances de ter total controle sobre suas emoções. Controlar as emoções por meio da inteligência emocional é possível por meio de reflexão, de identificação de padrões negativos, da comunicação e do autoconhecimento. Com isso em mente, fica mais fácil manter suas emoções sob controle e garantir bons resultados para sua atuação pessoal e profissional. Aprenda a valorizar todas as suas emoções. Saiba como lidar com cada uma delas e não deixe nada na sua vida pela metade. Termine o que você começa. Se você aprender a usar as emoções certas nos momentos certos, você vai ser uma pessoa acima da média. Você vai se destacar facilmente em relações sociais ou até profissionais. Porque é como se realmente fosse superpoderes. E se você parar de usar esses superpoderes contra você e começar a usar em seu favor, você vai ter resultados extraordinários. Como eu dei no exemplo do primeiro vídeo e deixarei na descrição o link da playlist com os 6 vídeos. No primeiro vídeo eu falei, você quer se exercitar, use a raiva, porque ela aumenta a energia física. Você quer ter produtividade, saiba usar a concentração com uma certa grama de estresse, porque aumenta a atenção e produtividade. E muitas outras. Então aprenda a identificar. Se você quiser, por exemplo, que nós façamos vídeos falando sobre emoções específicas, deixe no comentário. Por exemplo, como usar o amor para ser mais produtivo, como usar a raiva para ser mais produtivo. Então deixe nos comentários, ok? Eu garanto que eu irei responder todos eles. E aqui eu termino essa série sobre inteligência emocional, esperando realmente que você seja abençoado e beneficiado com todo esse conhecimento. Não se esqueça de conferir a playlist completa, com o primeiro ponto sobre qual a emoção quer acessar, o segundo ponto sobre não se preocupar com o que os outros pensam, no terceiro ponto eu deixei claro que você não precisa da validação de ninguém, no quarto ponto falamos sobre, que é um dos pontos mais poderosos, sobre ressignificação do significado das coisas, no quinto ponto sobre resiliência, e agora nesse sexto ponto, nesse sexto vídeo, nós falamos sobre valorize todas as suas emoções.
Cada uma delas é como se fosse um superpoder. Saiba como lidar com cada uma delas e não deixe nada na sua vida pela metade. Termine o que você começa. Se inscreva no canal para que possamos bater a marca de 1000 inscritos. Curta esse vídeo para que o engajamento melhore. Se quiser que continuemos falando sobre inteligência emocional com emoções específicas, deixe seu comentário. Se quiser agregar também com o conteúdo desse vídeo, deixe no comentário. Fazemos questão de ler todos, ok? Ficamos por aqui. Até a próxima.